Fala, meu povo! Eu sou a Pan Semezato, eu sou analista aqui da Clear e agora a gente vai começar a falar sobre assuntos gostosos, práticos, setups. Esse primeiro vídeo eu diria que não é bem um setup, é mais uma análise de contexto que a gente pode utilizar alguns setups de entrada. Para esses vídeos dessa playlist, eu separei todos com indicadores. Depois a gente vai ter outras sem indicadores também, fica aqui com a gente. Vamos lá então? Povinho, para essa aula de hoje, a gente só vai precisar das médias. Eu utilizo média de 9 exponencial, média de 21 exponencial e a de 200 aritmética. Vamos dar um pouquinho mais de atenção nessa aula para as médias de 9 e 21, que são as mais curtas. A intenção é, como que a gente sabe que o bendito ativo está entrando em lateralização? E como que a gente sabe quando está em tendência? Olhando mais para o micro, para mudança de comportamento, para a gente evitar fazer aquela entrada no topo do movimento. Nesse caso, a gente vai começar com um exemplo mais básico possível, galera. Estou aqui com o gráfico de Embraer no semanal. E vamos lá, topos e fundos, vamos desenhar aqui os movimentos de impulsão e de retração. Então eu tenho um movimento de alta, eu tenho um movimento de correção logo na sequência, eu tenho um movimento de alta novamente e eu tenho um movimento de correção piquititica agora. Depois eu tenho mais um bom movimento de alta. Percebe que tudo isso aqui é básico, né, galera? Tendência, não tem muito o que acrescentar nesse movimento, né? E agora, se a gente for olhar, prestar atenção para, mas lateralização não é esse movimento que você está mostrando e você me falou que seria um vídeo de lateralização. Eu concordo, porque a gente tem que começar do começo. E o começo, nesse caso, é identificando os topos e fundos desse movimento que eu desenhei aqui para vocês. Então, se eu traçar uma linha de suporte e de resistência, concorda comigo que os topos rompidos, eles tendem a servir como suporte. Princípio da bipolaridade básico aqui, galera. Nós temos então um movimento de impulsão, que era topo anterior, serve como suporte de um próximo movimento de baixa. Aqui a gente tem esse topinho e essa movimentação de baixa. Pode perceber que na correção parou exatamente no que era o topinho anterior e voltou a subir. Esse é o ponto que a gente tem que ficar de olho a partir de agora. Por quê? Porque é um ponto de suporte forte. É um ponto que eu tenho que ficar de olho para os próximos movimentos. E aí a gente começa a olhar para esse movimento de queda que veio bem mais forte do que o anterior. Galera, lembra que eu desenhei e que eu falei que talvez não teria tanta importância assim olhar para esse topos e fundos ascendentes? Olha como agora começa a ficar mais importante olhar para isso. Movimento de alta, grande. Movimento de baixa, pequeno. Alta, grande, baixa, pequeno. Alta, grande. E o de baixa? Quase tão grande quanto. Se a gente compara o tamanho desse movimento, desse último movimento de alta, ó, eu vou pintar até de branco para que vocês consigam ver melhor. Com esse movimento de correção, eles estão quase do mesmo tamanho, concorda comigo? Fala, opa, peraí, mudança de comportamento. É quando o preço consegue voltar para o fundo anterior, ou seja, ele devolveu a última perna de impulsão, que é da tendência. E antes de devolver esse movimento todo, a gente tem um primeiro sinal que passou despercebido aqui. Quer dizer, despercebido não, vou te contar agora o que é esse sinal. É um setup que eu aprendi como 9.1 do Larry Williams, e ele precisa de uma média de 9, tá? Quando eu aprendi, foi basicamente assim, o fechamento do candle, ou seja, o corpo do candle, acima da média de 9 você vai pensar numa compra. O fechamento do candle abaixo dessa média de 9, a gente vai pensar numa venda. E é isso que a gente consegue ver nessa barra 43 no movimento que estávamos analisando. Então percebe que se eu tô nesse movimento de alta, lindo, direcional, aparece esse primeiro sinal com um bom deslocamento, fechando abaixo da média de 9. Opa, atenção! Eu não preciso nem esperar devolver todo o movimento, último movimento de alta, como aconteceu posteriormente até a barra 48. Ou seja, na barra 43 eu já tive o sinal de que está mudando de comportamento. E logo depois disso, começou a lateralização. Já não teve mais topos e fundos ascendentes.
E aí a gente começa a perceber que os compradores perderam bem a força. E posterior a isso, porrada para baixo. Ou seja, zigue-zague de baixa agora. Acho que eu nem preciso desenhar, né? Aqui a gente consegue acompanhar só no olho. Então vamos lá. Zigue-zague pequenininho. Não tá do mesmo tamanho. Próximo. Continua na tendência de baixa. Opa! Sinal de atenção. Qual é o sinal de atenção mesmo, Pan? O 9.1. Isso, galera, aprenderam bem. Barra 31. Fechou acima da média de 9. Confirmou com continuidade. Olha para o último topo, que é o ponto importante que a gente falou que seria da resistência, que é início de uma lateralização. Foi exatamente o topo desse movimento. Então a gente consegue perceber que já temos a mudança de comportamento confirmada aqui. Lateralização. Posterior a isso, acabou a tendência de baixa? Yup, acabou a tendência de baixa. E aí a gente começou com esse movimento de alta. Aqui, galera, vocês já sabem fazer. Retorno à média, pullbackinho, barra ignorado, o que você quiser operar a favor da tendência tá valendo. Porque pegou tendência e porrada para cima. Opa! Mais um sinalzão aqui, hein, galera? Ah, essa barra 18, forte na venda. Vamos olhar de novo para que ponto, Pan? Para esse último fundo. Então, olha para esse último fundo como fundo importante. Para de operar tendência, lateralizou de novo. Percebe como esse sinal é importante, galera? Então aqui a gente está olhando somente para o último movimento de impulsão sendo devolvido e o 9.1, que é um sinal de entrada contra a tendência anterior para você ou evitar de fazer a sua entrada ou então para que você aperte seus stops, fique esperto para uma correção mais longa. E nesse caso aqui dá para ver que nem reverteu a tendência, tá, galera? A gente consegue ver que foi só uma lateralização realmente para um novo movimento de alta posterior. E que movimento de alta, né? Aí foi bonitinho, ó. Média de 9 sendo muito bem respeitada, pullbackinho curto, ó. Que belezinha de movimento. E até agora, desde final de 23, essa tendência não reverteu. Seguimos na tendência forte de alta para esse ativo. Extremamente interessante, né? Então, ponto de atenção aqui, galera, para esse próximo movimento, é olhar para o último movimento de alta, que foi esse fundo aqui. A partir do momento que a Embraer voltar para a região dos 54,50, sinal de atenção e a gente pode ter uma lateralização para uma nova tendência iniciar a partir daí. Agora, vou dificultar um pouquinho para os nossos estudos. Vamos dar uma olhada nesse ativo aqui, B3SA3, lá em 2020. Pode ver que tendência bonita, não precisamos desenhar os topos e fundos, movimentos de ignição. Olha que porrada que foi em 2020, né? Óbvio, porrada para baixo, pandemia, e nesse movimento virou porrada para tudo que é lado. Vamos lá, o que é tendência mesmo? Topos e fundos ascendentes. Vamos desenhar esse aqui. Isso aqui é topos e fundos, galera. Olha para esse movimento. Não é topos e fundos, é só alta, só pra cima, só vai. Não é tendência, meu povo, isso aqui é porrada. Porrada, fica esperto, que volta em porrada, e geralmente em 2 ou 3 pernas para cada lado. Vai, você já sabe. Lateralização, isso. Em lateralização, cruza a média para cima, cruza a média para baixo, cruza a média para cima, cruza a média para baixo. E aí um melhor ponto pra gente ficar de olho é literalmente no 9.1 que a gente já aprendeu. Então aqui nessa movimentação, olha só. Uma perna, 2 pernas, uma perna, 2 pernas, uma perna, 2 pernas. Ai, tá assim até hoje, tá? Então a gente pode ir contando quantas pernas você quiser aqui, ó. Mas porrada pra tudo que é lado, ó. E continua nessa porrada pra tudo que é lado. Então, a princípio, nesse caso aqui, tem por que eu ficar de olho em pullbacks nas médias? Não. O primeiro movimento que a gente viu como mudança de comportamento foi quando devolveu aquela última perna aqui, ó, em 2020. Olha só aonde foi a mínima de 2020, galera. No fundo principal do último movimento de impulsão. Ai, é tão bonitinho quando isso acontece, né? Adoro ter exemplos bons assim. Então, a última perna de impulsão foi devolvida em 2020. Não espero por tendência, espero por lateralização. E é o que ela fez e tá até hoje. Concluindo tudo aqui com vocês, galera, a tendência é confirmada com rompimento de topos e fundos anteriores. Se tem a confirmação do rompimento de um topo, continue operando retorno à média, continue operando qualquer setup forte de tendência. Aconteceu 9.1, sinal de atenção que a tendência perdeu a força ou que mudou o comportamento.
Vamos evitar operar o retorno à média. Confirma o início da lateralização quando a última perna de impulsão é devolvida. E aí a gente não quer mais operar retorno à média. Aí a gente quer ficar atento para extremidades ou primeira e segunda perna, tá certo? E é isso, meu povo. Aqui é mais uma dica de como utilizar a leitura de contexto para identificar o início de uma lateralização. E quando a gente pensa em ciclos de mercado, né? Vem de uma tendência de baixa, antes de reverter, geralmente vem a lateralização. Vem numa tendência de baixa, antes de reverter, lateralização. E assim por diante. Então, identificar o início dessa lateralização é muito importante para que você consiga melhorar suas operações, seja ponto de entrada ou até evitar pontos de entradas não tão bons, certo? Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo dessa playlist.